Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos análises de fundos imobiliários, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o TORD11, o fundo imobiliário misto da Tordesilhas, que é um fundo que tem apresentado sérios problemas recentemente, está sem pagar dividendos há algum tempo, alguns meses já. E vamos entrar no detalhe do seu portfólio, entender a razão desse não pagamento de dividendos e avaliar aí os seus pontos positivos e negativos e também comparar ele com outros fundos imobiliários que são fundos problemáticos, que estão com indicadores aí comprometidos e perderam recentemente um valor significativo. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar detalhando o portfólio do fundo. Mas antes disso, vale um comentário, né? O último relatório do fundo publicado foi publicado em julho, né? Referente aí às informações de maio. Portanto, estamos aí há alguns meses sem uma informação detalhada, sem um relatório gerencial do TORD11. Isso já acende um primeiro sinal de alerta em relação ao fundo. Lembrando que tudo que trazemos aqui não é recomendação de compra ou venda, né? E podem perceber, quem está há mais tempo aqui acompanhando o canal, que a gente traz tantos ativos que seriam interessantes dar uma olhada, vale a pena ser estudados, como ativos que valem a pena ser evitados, né? Então vamos começar falando do portfólio de CRIs do TORD11. A gente tem diversas posições, mas 3 posições são responsáveis aí por maior participação do fundo. E na última coluna ele traz o rating dessas operações, a gente pode perceber que todas elas aí quase demandaram ações recentes aí, estão com indicadores comprometidos e foram necessárias aí negociações. Vamos falar da primeira, a Van Holding. Então, essa é uma operação, quem tem Hectare e Deva também conhece essa operação, né? Foi feita uma reestruturação dessa dívida e há uma carência de pagamento até dezembro de 23. Portanto, o fundo vai ficar sem receber proventos aí dessa operação até dezembro de 2023. E foi feito um renegociamento aí das remunerações, chegando aí IPCA mais 13%. A gente já percebe que é uma operação com um nível de risco bastante alto. Evidente, se o fundo receber o pagamento, né, a IPCA mais 13%, é um rendimento excelente. Mas por estar nesse patamar, né, de juros, já indica aí que o risco de não recebimento é bastante alto. Temos o GPK, né, da Brasil Parks, também é uma outra operação complicada, né, a gente sabe aí que a empresa está passando por uma série de reestruturação de dívidas, né. A gente tem a Hope, também outro CRI bastante complicado, em que foi também feita negociação com carência de pagamentos até dezembro de 2023. Portanto, aí os 3 principais CRIs que compõem aí boa parte da carteira de CRI do fundo, eles estão aí em uma condição aí bastante complicada. Vamos falar agora dos fundos, né? Então, o TORD11 ele possui alguns fundos, né? A participação até é grande, a gente vê ali o Serra Verde representa 14,5% do patrimônio líquido, então ele atua também como um fundo de fundos. Trazendo então o Serra Verde, é um fundo que está há algum tempo sem pagar dividendos e vale também um sinal de alerta. Tanto o SRVD11 quanto o XBXO11 são 2 fundos administrados pela mesma empresa que administra o TORD11. Então, o fundo ele possui uma exposição excessiva a esses 2 fundos. O
XBXO11 também é outro fundo que está aí sem pagamento de dividendos. A gente tem ali, ele tem a operação lá do circuito de compras, né, na cidade de São Paulo, também bem conhecido de quem tem hectare, né? A gente vê ali os relatórios, recebimentos, né, ao longo dos meses, até onde a gente tem informação, estava em queda a receita. Então, também trata-se de um fundo imobiliário com uma posição bastante complicada. O fundo Tordesilhas também possui equities, temos aí as 4 principais posições, né? 2 em Caldas Novas e 2 na Bahia. Trazendo a maior posição, então, o Resort do Lago, ele fica em Caldas Novas, ele tem um número de cancelamentos já mais alto, ou seja, é uma multipropriedade, então diversos investidores vão lá, adquirem uma parcela dessa propriedade, buscando aí futuramente obter renda ou até usar eventualmente aí a estrutura desse complexo, né, desse complexo aquático. Houve um número maior de distratos aí do que houve de compras, então por isso que saiu de 66% para 61% o total de vendas. Então já dá para perceber que é um empreendimento aí que está tendo problemas financeiros também. O Calvana também é em Caldas Novas, Goiás. Apesar de ele não ter tido distratos, né, mas ele também possui aí um nível de inadimplência e está passando por um processo de renegociação de dívidas. Então também é um ativo aí com uma situação complicada. O Macaíra, na Bahia, né, ele não apresentou cancelamentos recentes, mas a gente observa aí que houve uma ligeira queda, né, desde nesse horizonte de 5 meses, de 36,5 a 36,2, mas uma informação que preocupa, divulgada aqui, é a inadimplência mensal, né, de 64% quando foi retirado esse relatório, e uma inadimplência acumulada de 12%. Portanto, ele está com índice de inadimplência bastante alto. E o Ondas Praia Resort também fica na Bahia. A gente observa ali uma queda bem acentuada dos percentuais ali de venda, de 92 para 84. Então, também é um empreendimento que está passando aí por diversas dificuldades. Então, temos aí também uma questão de inadimplência bem mais baixa do que aquele outro que comentamos, mas não deixa de ser o problema. E a taxa de ocupação dele ficou em 52%, ou seja, quando você adquire lá uma parcela do seu hotel, de um hotel, você busca aí a melhor ocupação possível, né? E uma taxa de ocupação de 52% é bastante baixa, né? Agora vamos falar do ponto mais importante que eu considero desse vídeo, que é um raio-x ali, uma visão geral do Tordesilhas 11, né? Então, ele é um fundo que ele tem característica mista, então a gente viu ali que são vários tipos de ativos diferentes. Ele possui uma parcela de CRIs que responde por 18% do seu patrimônio líquido. Então, 13% do seu patrimônio estão com os ativos ali do Brasil Parques, que está em reestruturação da dívida e fechou uma carência até dezembro de 2023, ou seja, 13% do patrimônio líquido total do Tordesilhas não vai gerar renda para ele até dezembro de 2023. Deve gerar depois, em 2024? Provavelmente sim, mas fica um sinal de alerta e por ser uma taxa de juros relativamente alta, e a gente sabe que a empresa não está tão bem assim, né, o seu desempenho, podemos ter aí outras inadimplências futuramente. E 5% são operações problemáticas e algumas delas em reestruturação, ou seja, esses 18% em CRIs já é uma parcela aí bastante comprometida do Tordesilhas.
temos o investimento em fundos imobiliários, né, que respondem aí por 34% do patrimônio líquido total do fundo. Abrindo, temos 19% do patrimônio líquido total, ou seja, uma parcela até maior do que o de CRIs, alocados nesses dois fundos, que é o SRVD11 e o XBXO11, que são da mesma administradora da Tordesilhas 11 e estão aí há algum tempo também com pagamento zero de dividendos. Ou seja, enquanto esses dois fundos não performarem, o Tordesilhas 11 vai ter aí uma parcela que é quase 1/5 do seu patrimônio sem gerar renda, né? É um ponto, uma visão minha também, não só no Tordesilhas, que é um fundo que está problemático, né, mas a gente vê outros fundos ali, né, que eles têm o hábito, vamos dizer assim, de investir em fundos da mesma administradora. Ok que ele está comprando, né, a gestão da própria administradora, mas se essa administradora tiver problemas, né, e aí em vários fundos, ela está aumentando o risco de certa forma, né? Em outro fundo, né, que ele comenta no relatório, ele chama de lote metro quadrado, que é um fundo de loteamento não detalhado em seu relatório. E aí a grande observação que eu faço é do ponto de vista de transparência, né? O fundo deveria publicar em seu relatório, já que representa 12% do seu patrimônio líquido, não é uma parcela desprezível, né? O fundo deveria trazer mais informações detalhadas sobre essa operação. E além de fundos imobiliários e CRIs, o Tordesilhas também investe em equities e 47% do seu patrimônio está alocado nessas equities. E aí podemos dividir em dois grupos. O grupo localizado em Caldas Novas, Goiás, que responde por 30% do patrimônio líquido total do Tordesilhas, são ativos que suspenderam o pagamento até dos juros da dívida e estão em processos de negociação. E na Bahia temos 14% do patrimônio líquido total do Tordesilhas 11, e temos um ativo com inadimplência alta e outro em renegociação das dívidas. Ou seja, o raio-x que a gente faz de todo esse portfólio, que no final do dia é o que vai gerar receita por Tordesilhas 11 e vai se transformar em dividendos pagos para o investidor, a gente está vendo que esse fluxo está totalmente prejudicado. Então, ele tem vários ativos em que não consegue gerar a receita e direcionar isso, em última análise, não consegue pagar dividendos. Como se pode resolver essa situação? É evidente que as operações ali envolvidas, os ativos envolvidos, precisam começar a performar melhor e buscar aí gerar fluxo de caixa para pagar, seja dívida, seja dividendos, com o Tordesilhas. Mas, pelo que a gente está vendo ali, pela descrição dos ativos, a situação, passa a ser uma questão muito mais de fé do que, de fato, ali acreditar que todas essas operações vão começar a performar em um momento para outro. Então, aproveitando ali que a gente falou um pouco da estrutura do portfólio, né? A gente tem aqui as informações condensadas dele, né? Então, temos aí 77% voltados para o setor de hotelaria, que é um setor que sofreu muito nos últimos anos. A gente tem uma concentração importante em Goiás, seguido por São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia. Então, assim, é um fundo que tem um nível de concentração significativo no seu portfólio também. Olhando os CRIs, ele está com IPCA mais 12,3%, né? Então, assim, são as taxas altas ponderadas, 92% do patrimônio líquido dele está alocado nesse indexador. Quase 89% está vinculado a risco corporativo das empresas que tomaram dinheiro ali nessas operações.
Como havia dito no início, existe uma defasagem muito grande entre a informação do último relatório gerencial e o momento atual. Então, o último mês ali que a gente tem os resultados é maio, e ele já apontava aí para um resultado negativo. Então, assim, o fundo já vinha em dificuldades, né, há algum tempo. Ele até 2022, ele estava gerando resultados aí positivos, janeiro de 23 também, mas aí ele começou a entrar num campo ali praticamente empatando a receita com despesa e em maio já estava aí no prejuízo. Então, assim, é uma situação bastante crítica do Tordesilhas e isso se reflete nos dividendos pagos. Então, a gente levanta o histórico. 22 foi um ano aí razoável, né? Ele pagou, 21 também, mas 23 ele entrou no início do ano e depois parou totalmente de pagar dividendos. Então, esse é um ponto de preocupação para quem está alocado aí em TOR 11. Aliás, aproveite para deixar nos comentários, você já investiu no TOR 11? Você está com cotas nesse momento do TOR 11? O que está achando aí dos resultados do fundo? Deixe nos comentários para a gente debater aí um pouco mais aí sobre o resultado desse fundo. E como comentado no início do vídeo, vamos trazer agora uma comparação do lixo da bolsa, né? Os fundos aí que estão com resultados péssimos ao longo desse ano. Vamos ver como é que estão os seus principais indicadores. Começando pelo dividend yield, o TOR 11, pelo fato de não estar pagando dividendos, né, diferente do DEVA 11 e HCTR, que apresentaram quedas, né, nos pagamentos, mas não deixaram de pagar e o valor foi bastante penalizado. Então, de fato, quem investiu lá atrás no HCTR11 não está recebendo 20% de dividendos ao ano, né? Ele pagou um preço de cota muito mais alto e a cota ela caiu muito agora. E olhando o histórico de pagamento dos últimos 12 meses, ele dá esse número aí absurdo de 20%. Mas se você olhar os últimos pagamentos de dividendos mensais ali, com certeza o número é muito mais baixo. A relação preço-valor patrimonial do TOR está em 0,17, né? É o menor do grupo ali. A sua liquidez também caiu bastante. Temos aí 97 mil cotistas, né, que possuem cotas do TOR 11. Né? Olha a extensão do dano, né? Um percentual de caixa bastante baixo, patrimônio na ordem de 400 milhões. E é um fundo que apresenta uma taxa aí num patamar um pouco mais alto, aí de 1,3%. Já quem investiu há 1 e há 2 anos atrás no TOR 11, né, ele tomou aí uma desvalorização de cota há 2 anos de 79% e há 1 ano de 73,6%. Então, uma perda significativa de valor. Os dividendos recebidos no período, então nos últimos 12 meses, o fundo pagou só 3%, baseado no valor de quem comprou a cota lá atrás. Já quem investiu há 2 anos conseguiu pegar aí 12%, mas mesmo assim é um resultado péssimo de maneira geral, uma queda muito significativa aí de patrimônio para quem investiu no Tordesilhas. E esse é o gráfico de valor, né, da cota, então a gente vê essa queda significativa. O dividend yield, ele está referente ao valor atual dele, né? Então não é que o fundo está pagando aí o 8%, né? Esse 8% é a soma dos dividendos dos últimos 12 meses dividido por esse 2,11, que é o valor da cota dele hoje. Então, isso não significa que daqui para frente ele vai conseguir pagar isso. Então, muito cuidado quem investe olhando indicador aí, dividendo. O fundo parou de pagar e a expectativa é que ele fique sem pagar por mais algum tempo, né? O valor patrimonial da cota 12,64 e aí também tem algum ponto, né? Esse valor patrimonial ele vai sendo corrigido, ele deve cair à medida que o valor dos ativos também cai, né? Sua liquidez de 166 mil reais por dia e uma participação de 0,6% no IFIX. Então, esses são os principais dados do TOR. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no TOR 11. Do lado positivo, o desenho do fundo em si, com vários tipos de classe de ativos,
é interessante, mas ele peca na diversificação dos ativos, né, e das empresas envolvidas com os ativos. Se você pensar, né, como desenho, um fundo imobiliário que investe em outros fundos, CRIs, tem uma parcela de equities, ele teria um grau de diversificação interessante, mas não é o caso do TOR 11. Por isso que eu comentei que o desenho do fundo é interessante, mas a forma como foi implementada não. Do lado negativo, a gente tem um grande número de ativos com problemas de caixa, então assim, um ponto crítico para o TOR 11, falta de pagamento de dividendos e falta de relatório gerencial mais recente é um sinalizador de situação muito crítica. Então, quando está tudo bem, o fundo vai lá certinho, bota seu relatório todo mês e tal. A partir do momento que o fundo para de trazer informação para o investidor evidente fica muito mais avesso a risco, né? Imaginando que o fundo tenha algo a esconder e não queira detalhar totalmente para o investidor a real situação de como é que estão esses ativos todos. E mesmo com as dívidas renegociadas, não há a menor sinalização de que o problema foi de fato resolvido. O que eu quero dizer? Então, temos ativos ali que ele renegociou a dívida, fica uns meses sem pagar, e aí depois toma uma taxa mais alta. Mas o problema em si não é esse contrato e esse pagamento dessas taxas, mas sim é se o ativo que está lastreando isso tudo é capaz de gerar renda para pagar essa taxa futuramente. E a gente percebe ali que o problema é muito mais embaixo. O ativo ele não consegue e não tem conseguido gerar renda para pagar aí o TOR de 11. Então, de fato aí, esse é o maior problema do fundo nesse momento. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.